O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós penseis que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar fígados e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela inutilizando a terra. Eles, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós celebramos a festa da nossa comunidade, a comemoração de Nossa Senhora dos Milagres, neste dia de sábado, que é um dia em que a nossa igreja, de fato, dedica um dia votivo à Virgem Maria. E como providência de Deus, e como a Virgem dos Milagres, desejamos acolher a palavra, como o próprio Cristo deseja que cada um de nós acolha a palavra. Quando Nossa Senhora estava com os discípulos e Jesus, no meio dos doutores da lei, pregando, alguém chegou e disse: Olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a minha palavra e fazem a vontade de Deus. Os que escutam a palavra, amados, e fazem a vontade de Deus, Jesus nos diz: essa sim é minha mãe e esses são os meus irmãos. Ou seja, fazemos parte da família de Cristo. Sabemos muito bem do que se trata os irmãos de Jesus nas Sagradas Escrituras, uma vez que a relação familiar de primos na Bíblia é reconhecido como irmãos. Amados, nós escutamos na primeira leitura: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. Então, amados, celebrar o título de Nossa Senhora dos Milagres, entendemos que estes milagres também são graças. Nossa Senhora dos Milagres é Nossa Senhora dos Remédios, é Nossa Senhora das Graças, é a Imaculada Conceição, é a Virgem do Perpétuo
perpétuo socorro é Nossa Senhora de Guadalupe, é a Virgem do Rosário de Fátima. Todas são a mesma Nossa de Lourdes, que apareceu a Bernadette e deixou aquela fonte milagrosa. Sim, amados, mas a nossa comunidade elegeu chamá-la de Nossa Senhora dos Milagres. Então, o que significa celebrarmos o título Nossa Senhora dos Milagres? É importante que a gente entenda fazendo este sinônimo com a Nossa Senhora das Graças, para que a gente possa entender. Acontece, irmãos e irmãs, que Deus, Ele fez nascer-se aqui no meio de nós. Deus eterno, que é Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que estão lá na Trindade, o mesmo Deus, Ele desejou nascer, ser fecundado. Desejou nascer como qualquer criatura na face da terra pudesse nascer. Jesus nasceu assim. De outro modo, ele nasceu de maneira sobrenatural. Nossa Senhora, ela permaneceu virgem. Ela é virgem antes, durante e após o parto. E o nascimento sobrenatural de Jesus foi assim. Porém, o aspecto deste nascimento foi numa carne humana. Não ficou Jesus lá no céu e uma cópia dele aqui na terra. Escutamos: aquele que desceu às profundezas da terra é o mesmo que subiu o mais alto dos céus. Então, o mais alto dos céus não é os pequenos céus, é o seio da Santíssima Trindade. Então, Deus, ele desceu de muito infinitamente, muito alto. E para que esta altura ela estivesse dentro do coração humano por meio de uma graça, a graça que recebemos de Deus da salvação. Então, irmãos e irmãs, e aqui está a grande beleza. E Jesus, ele se fez carne. Ele morou com a Virgem Maria. E esta graça da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo capacitou, elevou a criatura humana à estatura da graça que Papai do Céu desejou que os seus filhos cá na terra tivessem. Primeiramente porque no Gênesis Deus quis criar uma criatura que fosse a sua imagem e a sua semelhança. E esta imagem e semelhança foi mais tão profundamente desejada por Deus que foi desse jeito que o Filho do Eterno Pai veio a nós para confirmar o desejo de Deus que é Pai. Então, irmãos e irmãs, você, eu e nós recebemos então as características de Deus. Jesus, ele não veio imitar as criaturas que já estavam criadas. Jesus, ele veio revelar e confirmar que as criaturas que foram criadas, elas foram criadas por puro e infinito amor da Santíssima Trindade, de tal modo que a eternidade abandonou a eternidade e veio morar no tempo, para que este tempo conhecesse
o que significa a eternidade. E somente Deus poderia realizar este milagre de Ele, sendo Deus, estar unido a uma carne humana por meio de uma união que a gente chama de união hipostática. Padre, o que é isto, Padre? É a união perfeita de Deus, Filho, com a carne humana. Dá para entender isto? Você não consegue entender, mas você consegue entender o seguinte: que isso foi um presente, que isso foi uma graça, que isso foi um milagre. E amados, quando você abraça esta revelação, que a gente está somente na encarnação ainda, a gente não foi nem... E aí o que aconteceu? Isso aconteceu aonde? No seio de uma menina virgem, de uma jovem chamada Maria. Totalmente o contrário da primeira mulher, Eva. Obediente a Deus, humilde serva, escrava do Senhor. E essa união, para ser perfeita, Ele, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que é esta escada que Deus, Ele estava no alto e Ele desceu às profundezas da terra e subiu ao mais alto dos céus, e com isso constituiu profetas, todas as vocações, para que evangelistas, pastores, mestres. Este Deus, Ele que é a nossa escada para o céu, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele precisou colocar uma base. Uma escada, ela não pode ser equilibrada se não tiver um chão. E este chão que Deus escolheu foi o seio da Virgem Maria. Para quê? Eu preciso de uma carne verdadeiramente humana, de um sangue verdadeiramente humano, de órgãos verdadeiros humanos, cabelos e toda a genética humana. Eu preciso de alguém que seja esta virtude para nós lá na terra. E Deus então preparou a Virgem Maria desde o seio da sua mãe, Santa Ana, e do seu pai, São Joaquim. Neste santo casamento, ela nasceu pura, sem mancha e imaculada. E assim permaneceu, não teve pecados. Então, com 14 anos, proximamente, foi quando a Virgem Maria conheceu São José. E isto tudo está em Lucas. E este conhecimento deste varão, São José, há uma revelação mística belíssima que diz o significado do lírio de São José, é que foram escolhidos vários varões e com um broto de um lírio, e que o lírio iria desabrochar na mão daquele que fosse o esposo da Virgem Maria. E quem foi escolhido? São José. São histórias belíssimas que nós vamos desenvolver e desenrolar nas cenas dos próximos capítulos, eu prometo, para dar a fundamentação de onde foi que o padre tirou essa história, mas está dentro de um contexto belíssimo da nossa fé. Ou seja, São José, ele é um homem casto, escolhido à altura daquela que foi a escolhida. E após o nascimento, amados, então Jesus, ele recebeu toda a natureza humana e divina, e esta comunhão da natureza humana com a natureza divina, sem ter perturbação por causa do pecado original, nos diz que Jesus, ele é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E que nós viemos nesta noite pedir à Nossa Senhora dos Milagres a graça de sermos curados das feridas, das doenças,
das enfermidades, e um bom católico que se preze, ele sabe que a doença, ela é fruto do pecado. A doença, ela é fruto do pecado. Aí você diz, né? Mas padre, eu pequei para ter essa doença. Não, irmãos. É que temos que ter e entender que o pecado de soberba da serpente se somou ao pecado de desobediência de Adão e Eva. Soberba, desobediência se somaram no coração de Caim, assassinato, soberba, desobediência, assassinato, que se somaram a um povo lá em Sodoma e Gomorra que praticava a impureza, que já era fruto da soberba, da desobediência, do assassinato e da impureza, que se somou ao pecado de soberba mais uma vez daquele povo lá da Torre de Babel. E aí soberba, desobediência, assassinato, impureza, soberba novamente. Isto, amados irmãos e irmãs, há 2000 anos, ou há mais de 3.000 anos, podemos assim dizer, como a gente conta a história da salvação, onde é que essas coisas elas vão parar? Então o Pai do Céu disse, peraí, temos que enviar um Salvador, porque o mundo vai explodir. Esses homens estão criando uma bomba atômica e esse pecado vai implodir o mundo e o mundo vai se acabar. Por isso que vem aquela tradição, o mundo vai se acabar com água, o mundo vai se acabar com fogo. Não, o mundo vai se acabar por causa do pecado, afogados na água do pecado, como assim foi o dilúvio. E aí teve um novo tempo depois de Noé, e a história foi contada a partir de Noé. E aí veio os homens santos da palavra de Deus, Abraão, Moisés, e a palavra de Deus foi mostrando uma ordenação da alma humana. O que é a Bíblia? É uma história de como o homem ele deve ordenar a sua vida. Então eu tenho que contar a minha vida agora a partir de Noé. Peraí, eu estou na arca, a arca é a igreja, quem está dentro dela vai se salvar. Estou guardando espécies de homens dentro desta arca, que é a igreja, para que eles possam, sendo educados, cortar com o pecado. Não é assim que você faz quando você se confessa, sim ou não? Eu vim me confessar, padre, porque eu quero cortar laço com o demônio. Eu não quero que ele participe mais da minha vida. E aí eu vou pedir um exorcismo aqui nesta confissão. O Senhor me exorcize aí, e eu quero, me livrar desse negócio que é o pecado. Você vem, se confessa, e de fato a gente volta ao batismo e lembra que o batismo tem pequenos exorcismos. Renuncias ao demônio, renuncias a tudo que causa desunião, renuncias ao pecado, renuncio. Creio em Deus Pai, creio. Então, o credo, a profissão de fé, é um grande exorcismo. Então, padre, agora eu estou na vida da graça. Então, quer dizer que eu estou contando a história da salvação agora, a partir de eu mesmo. Agora, eu estou caminhando, contando a história da salvação. Sim. A questão, amados, é que você precisa agora alimentar uma vida de oração, para que você entenda que a Eucaristia é a ação de graças. Sua comunhão já deve ter começado na missa passada. Quando foi a sua última missa? Foi ano passado. Acabou-se, desmantelou-se, né? Se sua missa passada foi domingo passado, tá bom demais, ótimo, bom demais. Mas se a sua última missa foi o ano passado, aí você vai ter que lembrar da igreja. Olha que mamãe ensina. Mamãe igreja ensina que nós precisamos nos confessar ao menos uma vez no ano, comungar ao menos uma vez no ano, na Páscoa, confissão na Quaresma, que devemos ir à missa dominical e assistir a ela inteira, primeiro mandamento da igreja, que devemos fazer abstinência de carne e jejum na sexta-feira, e que devemos devolver o dízimo. Então, irmãos e irmãs,
a lei de Deus, para que ela esteja inscrita em nosso coração, se a gente precisar lembrando, olha, o padre, o sermão do padre repete, tem muita gente que diz isso, né? O padre repete, é porque você não reza, meu filho. O padre repete porque olha para a sua cara, vê os seus olhos e diz, esse caba tem lá a cara de gente que reza, esse caba aí só tem cara de quem joga no jogo do bicho, né? Rezar que é bom, tá doido, né? Aí a gente vai ter que lembrar toda vez, olhando para os seus olhos, né? Que agora o padre prega assim, né? Olhando nos olhos, né? E dizendo a você que você, pronto, então, eita, graças ao Padre me lembrou, eita, meu Deus do céu, hoje faltou o ofício da Imaculada Conceição, é a minha oração preferida. Então, ó, volta, vai alimentar a vida de oração, vai comungar espiritualmente lá em casa, né? Esquece o zap, esquece as curtidas e as fofocaiadas do Instagram e vai viver a vida íntima de Deus. Então, amados, nós recebemos esta graça de Nossa Senhora e isso é um grande milagre. Então, qualquer cura que recebamos fisicamente procede de uma ordenação da vida espiritual. Primeiramente, antes de ir para o psicólogo, psicoterapeuta, antes de fazer seus tratamentos todos, busca a confissão, pede a visita do padre para dar a extrema-unção. Na extrema-unção você recebe a unção do óleo, antes a confissão, a unção do óleo e a comunhão, se for uma doença grave que impute risco de vida. Porque nós não sabemos, irmãos e irmãs, aonde nós vamos estar depois daqui. Não sei se amanhã estarei aqui. E se eu não estiver aqui, estarei aonde? Você sabe onde você vai estar? Ninguém sabe. Sabe não. Mas o padre vai dizer. Você não vai saber se vai estar no céu, no inferno, no purgatório, mas você sabe que vai entregar sua alma ao justo juiz, sim ou não? Eu vou entregar minha alma a ele. E aí, você quer entregar sua alma a ele, ordenada ou desordenada? Organizada ou bagunçada? Aí você vai entregar a sua alma a Jesus, ordenada, cheio de amor, cheio de entrega, cheio de doação, sem nenhum desejo, vício, sem nenhuma imperfeição. E qualquer desejo, vício e imperfeição vai ter que ser purgado lá no purgatório. Eita, Senhor, meu Deus, Padre, pelo amor de Deus, o Senhor me ajuda. Estamos aqui para isso, para ajudar-nos, para que você e eu, todos nós, possamos ver a Virgem Maria. E lá ela vai dizer, meu filho, veja, e aí a gente vai ver os milagres ocultos que a gente nunca viu na vida, para que você e eu estivéssemos hoje aqui. Nós não imaginamos quantos milagres aconteceu somente no meu organismo biológico para que eu não tivesse um piripaque e não chegasse aqui. Grande milagre. Você está respirando? Porque Deus está nos sustentando todo sempre, amados. Se Deus tirar a mão, pronto, acabou-se. Padre, mas aí morreu. Não, Deus estava lhe sustentando sempre. Porque a vida não é só aqui na terra, ela é a eternidade. Então, amados, precisamos pensar assim. E Nossa Senhora, que foi assunta ao céu, e aqui a gente só contou até o nascimento de Jesus, senão a gente tinha que se estender o tanto de tempo que Nossa Senhora conviveu com Nosso Senhor, o tanto tempo que o maior sofrimento dela acompanhando seu filho na redenção da cruz. Isso a gente vai viver nos tempos próximos na liturgia, mas por hoje basta para que a gente agradeça a Deus, porque Ele quis se unir de maneira perfeita à nossa carne. Ele, que é Deus, assumiu a nossa carne humana numa belíssima união hipostática, onde não havia confusão, e esta mesma graça, Deus cumulou a alma de Maria, que ela tivesse, não porque ela não é deusa,
mas Deus deu a ela muitas graças que ela quer derramar hoje na igreja. E isto é um grande milagre. Não são poucos os milagres que Nossa Senhora quer derramar em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.